pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui hoje para mais uma videoaula do nosso canal e hoje iremos falar sobre a importância da água na bioquímica. Nesta aula, abordaremos várias diretrizes que a água tem devidamente à sua importância. E nós iremos abordar a relação da água com a bioquímica. Bom, a água, ela favorece a ocorrência das reações químicas. E essas reações químicas são processos onde uma ou mais moléculas de substância podem sofrer modificações, transformando-se em novas substâncias. Ou seja, os reagentes são as moléculas que se transformam, originando um novo produto. Além disso, a água também participa das reações tanto como reagente, tanto como produto. Esta imagem aqui que vocês podem ver na tela, nós temos duas células, uma célula bacteriana e uma célula animal, onde as duas possuem características estruturais semelhantes. Podemos considerar que 70% do peso da maioria das células é constituído por água. Além disso, a água ela acaba se tornando o meio perfeito para que as reações químicas aconteçam. E onde essas reações químicas acontecem? Não sei. Dentro do citoplasma e dentro do núcleo da célula. Também pode auxiliar para facilitar o acontecimento das reações químicas, a molécula de água dentro das células. E a água ela também ajuda por outros meios, como na hidrólise e na desidratação, que também são fundamentais para que a célula continue executando suas funções básicas. Nós também podemos falar sobre a estrutura da molécula da água. Como observado aqui nesta imagem, vocês podem notar que a estrutura da molécula de água ela é formada por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio, sendo que ela possui uma geometria angular, ou seja, a geometria angular seria exatamente a forma com que essa molécula ela é disposta em um plano. Nesta imagem que vocês notam que ela tem este ângulo de 104,5 graus, que seria a inclinação dos átomos de hidrogênio para que forme essa geometria angular. E essa geometria é justamente para que a molécula de água se torne mais estável, pois ela poderia também ter uma geometria linear, de forma que os átomos de hidrogênio ficassem um ao lado do outro, em um formato de linha. Porém, para que aconteça a maior estabilidade da molécula, é necessário que haja esta angulação para também acontecer as ligações de hidrogênio de forma mais fácil. Ah, agora eu entendi! Como citado, que a molécula de água ela faz as ligações de hidrogênio, e essas ligações de hidrogênio entre essas moléculas de água, elas fornecem a energia coesiva que mantém o estado físico da molécula, no caso, se a água vai ser líquida ou sólida. Além da estrutura da molécula de água, nós também podemos considerar o seu arranjo. Então, a água ela possui um arranjo tetraédrico. O que seria esse arranjo tetraédrico? Ele permite que cada molécula de água possa fazer até 4 ligações de hidrogênio com moléculas vizinhas. Ou seja, a molécula de água ela tem a geometria angular. Mas se a gente for analisar ela em um plano, nós podemos analisar mais 2 átomos que podem ser ligados a essa molécula, de forma que um esteja entrando para dentro do plano e outro saindo. No caso, que vai formar o arranjo tetraédrico aí da molécula de água. E na água líquida, a molécula de água ela consegue fazer somente 3,4 ligações, justamente pelo fato de que, no estado líquido da água, as moléculas elas estão mais dispersas. Então, a interação das ligações químicas e também das ligações de hidrogênio acontecerem depende muito de uma força, né, para que ocorra essa junção das moléculas. Então, não é tão efetiva essa ligação. E já no estado sólido, né, por exemplo, no gelo, como as moléculas elas estão mais compactas, mais próximas, a molécula de água ela consegue fazer um total de 4 ligações, de forma que todos os seus pares
estão ligados a outras moléculas vizinhas, justamente pelos átomos estão mais organizados e conseguirem fazer as ligações de hidrogênio de forma mais facilitada. Podemos ressaltar que as ligações de hidrogênio são responsáveis pelas propriedades incomuns da água. Uau! Isso porque essas ligações de hidrogênio são a razão da água ter um ponto de fusão, de ebulição e de calor de vaporização maior do que os outros solventes. Na próxima figura, vocês irão ver uma tabela onde nós falaremos melhor sobre esses pontos de fusões. No caso aqui, essa tabela que está apresentando na tela para vocês é uma tabela que mostra o ponto de fusão, ponto de ebulição e calor de vaporização de alguns solventes. O primeiro que vocês podem notar é a água, que possui um ponto de fusão aqui, que a partir de 0 graus Celsius terá a transformação do estado sólido para o líquido. O ponto de ebulição será a passagem da transformação do estado líquido para o gasoso em uma temperatura de 100 graus Celsius. E já o calor de vaporização seria a quantidade de energia para acontecer definitivamente, essa vaporização da água. Então, precisaria aí de uma energia de 2.260 joules por grama. E em comparação com o benzeno, ele também é presente aí na gasolina, nós podemos notar que ele possui um ponto de fusão em 6 graus Celsius. Então, para ele poder passar do sólido para o líquido, é necessário aí que ele esteja nessa temperatura. A mesma maneira seria o ponto de ebulição, que do benzeno é somente 80 graus Celsius, muito menor do que da água, que seria também a transformação do líquido para o gasoso. E o calor de vaporização de apenas 394 joules por grama, que é muito menor do que o da água, que seria a energia gasta para esse solvente se vaporizar. E por que há essa diferença de valores, de temperatura? Justamente pelas ligações de hidrogênio, que na água é mais eficiente do que nos outros solventes. Também podemos ressaltar que a água ela interage eletrostaticamente com os solutos carregados. Ou seja, a molécula de água ela forma polos, logo ela é uma molécula do tipo polar, sendo que o oxigênio é mais eletronegativo que os hidrogênios, atraindo para si os pares de elétrons que deveria compartilhar por igual com os hidrogênios, ocorrendo então a distribuição não uniforme da nuvem eletrônica. O que acontece, pessoal? Através da diferença de eletronegatividade entre os átomos de oxigênio e hidrogênio, vão formar como se fossem cargas, uma carga negativa em cima do oxigênio, justamente por ele ser o mais eletronegativo da ligação, e uma carga positiva em cima do átomo de hidrogênio, por ele ser menos eletronegativo. E essa diferença de cargas vão fazer com que a eletronegatividade do átomo de oxigênio atraia os pares de elétrons do hidrogênio para si. No caso, vai formar uma nuvem eletrônica desproporcional. Como mostrado aqui nessa figura em preto, vocês podem notar que essa parte vermelha que corresponde ao oxigênio, ela é muito maior do que a parte branca, que corresponde ao hidrogênio, justamente por essa diferença de eletronegatividade e também em relação às cargas, Porque o mais eletronegativo sempre vai atrair os elétrons para perto dele. E como a água ela é uma molécula polar, justamente pela formação de polos, através da diferença de eletronegatividade entre os átomos, ela também pode ser considerada como um solvente polar e dissolve prontamente a maioria das biomoléculas. Então, nessa tabela aqui, nós podemos notar algumas moléculas que são polares, apolares e anfipáticas. No caso aqui, a glicose, que tem essa estrutura, ela é uma molécula polar que ela se dissolve facilmente em água. Assim como todas essas outras moléculas aqui, que é a glicina, o aspartato, o lactato e o glicerol. Então, são moléculas que têm uma solubilidade muito fácil em água.
Já outras moléculas que são apolares, aqui como a cera comum, ela não tem uma solubilidade muito bacana em água, porque lembra daquela regra, semelhante dissolve semelhante. Então, se ele não possuir a mesma semelhança que a molécula de água, ele vai ser dificilmente solubilizado na água. Além disso, também temos as moléculas anfipáticas, que elas podem ser dissolvidas em água ou não. Aí elas podem ser dissolvidas em outros solventes, como lipídios e solventes orgânicos. Agora falaremos sobre os gases apolares e a água. Esses gases apolares, nessa tabela que ela mostra alguns tipos de gases que são apolares e outros gases que são polares. No caso, esses gases apolares, eles são fracamente solúveis em água, justamente por questão de afinidade, como eu falei anteriormente, que semelhante dissolve semelhante, e como aqui o caso do nitrogênio, que a solubilidade dele em água é de 0,018 em 40 graus Celsius, ou seja, uma solubilidade muito baixa. Já a amônia, que é uma molécula polar, ela possui uma solubilidade muito bacana, de 900 gramas por litro, em apenas 10 graus Celsius. Então, o fator de solubilidade dela é considerável muito melhor em água. Também não podemos esquecer das propriedades coligativas da água, que seria a pressão de vapor, o quanto a água precisa de energia para poder se vaporizar, o ponto de ebulição, o ponto de fusão e a pressão osmótica, que seria o inverso da osmose, que seria uma pressão que seria aplicada de forma que a passagem de água seja mais difícil. Então, teria uma membrana semipermeável para identificar aí esse meio.